Muitas vezes, a identidade que a gente constrói é moldada pelo medo. Mas e se fosse possível reconstruir tudo isso sobre uma base completamente diferente? Uma base de amor? Pois é, neste nosso encontro, a gente vai mergulhar a fundo nessa jornada de transformação interna de uma percepção de si mesmo para outra que é, olha, radicalmente nova. E a pergunta central por trás de toda essa transformação é exatamente esta: quem se acredita ser? A resposta para essa pergunta é o alicerce de tudo, sabe? É o nosso ponto de partida para entender como é que uma identidade baseada no medo é construída e, o que é mais importante, como é que ela pode ser desfeita. Então vamos começar pelo começo. O ponto de partida é o que a gente pode chamar de identidade do medo. Essa é aquela percepção de si que nasce de um sentimento fundamental de separação. Entender essa identidade, que é toda definida pelo medo, é o primeiro e essencial passo para a gente conseguir ir além dela. Esses sentimentos eles formam um ciclo que se alimenta sozinho. Acreditar que se está isolado gera vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, por sua vez, faz o mundo parecer um lugar super ameaçador, cheio de ataques. O resultado? Aquela sensação de estar perdido, sem rumo, numa escuridão total. Essa é a essência da identidade do medo. Ok, então como é que essa mudança acontece? A chave não está em tentar mudar quem se é, mas sim em mudar radicalmente a percepção sobre si e sobre a realidade. É como trocar as lentes dos óculos, e não o objeto que se está olhando. O motor de todo esse processo. Então é uma reconstrução completa da percepção. Não são pequenos ajustes, não. É a troca de um alicerce de medo por um alicerce novinho em folha, de amor. E é isso que permite que uma identidade completamente nova possa surgir. O primeiro pilar dessa reconstrução ataca de frente o sentimento que define a identidade do medo, a solidão. A mudança de percepção aqui, olha, é fundamental. Essa afirmação funciona como uma chave, sabe? A função dela é desmontar aquela crença fundamental de que se está sozinho no universo. É uma declaração de companhia constante, uma presença que nunca, jamais falha. O contraste é nítido, né? De um lado, tem a percepção do medo, que grita solidão e abandono. Do outro, uma percepção curada, que reconhece um amparo invisível, mas constante. O mundo lá fora pode até continuar o mesmo, mas a experiência aqui dentro, nossa, ela se transforma completamente. E o ponto crucial é que, quando se internaliza essa ideia de amparo constante, a antiga identidade, aquela de vulnerabilidade, simplesmente não consegue mais se sustentar. Ela é substituída por uma identidade de força e perfeição. E isso não por causa de uma mudança externa, mas sim por uma mudança na percepção da própria natureza. Vamos avançar então para o segundo pilar. Aqui, a transformação foca em como o mundo é percebido e qual é o nosso lugar nele. É a passagem de uma postura passiva, de vítima, para uma ativa, de visionário. Essa segunda afirmação traz uma ideia bem poderosa, a de que existe uma outra fonte de visão disponível, uma que não se baseia nas interpretações do ego. Pensa bem, se Deus é a luz, então a visão que vem dessa luz não pode ter escuridão, nem ataque, nem medo. As duas visões de mundo são totalmente opostas. A percepção do medo vê ameaças em todo lugar, ataques, rejeição, falta. Já a percepção curada, a visão através da luz, encontra significado e oportunidade de crescimento em todas as experiências, até mesmo naquelas mais desafiadoras. O resultado disso é uma mudança radical de identidade. Abandona-se aquele papel de vítima passiva das circunstâncias para se tornar um participante ativo que vê o mundo com propósito. A percepção é curada e a nova identidade reflete exatamente essa cura. Agora a gente chega no clímax da jornada. Esta é a ideia mais transformadora de todas, porque ela desafia diretamente o conceito de um eu separado, que é, na verdade, a raiz de todo medo. Essa é a descrita como a afirmação mais poderosa. E por quê? Porque ela confronta de frente a ilusão central de que os pensamentos são individuais e desconectados da sua fonte. A ideia aqui é que os pensamentos verdadeiros não se originam num cérebro isolado, mas sim numa mente unificada. Então a distinção aqui é clara entre dois sistemas de pensamento. O ego, que gera pensamentos de medo e separação, é visto como uma ilusão. A verdadeira identidade, por outro lado, seria composta apenas pelos pensamentos reais, os de amor, que vêm da fonte. E assim, a gente chega à conclusão dessa reconstrução.
Vamos dar uma olhada em como fica a nova identidade que emerge quando esses pilares todos são estabelecidos. Percebe? Isso é o oposto direto daquela identidade do medo que a gente viu lá no começo. De isolado para amparado, de vulnerável para perfeito, de vítima de ataques para alguém que vê com propósito, e de perdido na escuridão para alguém que vive na luz. A transformação aqui é completa. Resumindo a história então, o ponto crucial é internalizar 4 verdades fundamentais que essa perspectiva oferece. Não existe fraqueza, já que a força da fonte é compartilhada. Não existe solidão, o pensamento não é separado. E não existe escuridão, porque a luz está sempre disponível. E quando essas verdades são realmente aceitas, o alicerce do medo simplesmente desmorona, porque ele não tem mais onde se apoiar. A identidade, então, é restabelecida no seu lugar de origem, na união, no amor e na totalidade. Bom, isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se essa identidade reconstruída fosse totalmente abraçada, o que no mundo pareceria diferente? Como as relações, os desafios e as alegrias seriam percebidos através dessa nova lente? As respostas para essas perguntas são um verdadeiro fruto de toda essa jornada de percepção.